Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa jornada da mente. Eu sou o Padre José Dalvino, psicoterapeuta, e hoje quero convidar você a refletir sobre uma das dimensões que é pouca falada e também muitas vezes confundida apenas com a religião. Vamos falar sobre a nossa terceira dimensão que compõe o ser humano, a nossa dimensão espiritual. Conseguir entender essas três dimensões que nos compõem, nosso corpo, a nossa mente, a nosso eu espiritual, nós vamos conseguir responder uma pergunta que talvez você venha fazendo por ano: quem eu sou? Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade. Ao longo da história, a filosofia, cientistas, psicólogos, teólogos procuram responder essa questão. Alguns disseram que somos apenas o nosso corpo, outros afirmam que somos apenas a nossa mente. E há quem defende que a nossa identidade é construída pelas relações sociais e pela cultura que vivemos. Embora todas estas dimensões sejam importantes, nenhuma delas consegue explicar completamente quem somos. Existe algo muito mais profundo dentro de nós, algo que permanece mesmo quando o corpo envelhece, as emoções mudam e quando a vida nos apresenta desafios. É justamente sobre essa dimensão que vamos conversar hoje, o eu espiritual. Afinal deste vídeo, eu tenho certeza que você vai conseguir compreender e conseguir descobrir o que é o eu espiritual e como ele pode transformar a sua vida, a maneira como você pensa, como você passa a enxergar a sua história, as suas feridas, as dores, as suas escolhas, o seu propósito de vida. Eu sei que, infelizmente, muitas vezes essa dimensão é vista apenas como conhecimento religioso, mas entenda, essa dimensão é muito maior do que o nosso conhecimento religioso. É importante lembrar novamente que até os 3 anos nós somos totalmente sensoriais. Apenas quando o ego e o eu racional começaram a ser formados, que em cima destas informações que já temos, que essas memórias humanas, que eles começaram a construir a nossa vida, a nossa identidade. Nós não tínhamos consciência do eu espiritual. Somente com o surgimento da razão e do ego que começamos a entender que temos algo a mais, uma alma, um espírito, uma força maior. Através dos ensinamentos religiosos que recebemos, foi iluminando isso. Desde cedo aprendemos, através da cultura, a olhar para fora, mas Deus nos convida a olhar para dentro. Vivemos em uma sociedade que valoriza aquilo que pode ser visto, medido e comparado. Falamos sobre aparência física, falamos sobre inteligência, falamos sobre sucesso profissional, sobre posicionamento social, falamos sobre dinheiro, desempenho, produtividade e reconhecimento, mas quase nunca paramos para perguntar quem realmente somos. Quando tudo isso desaparecer, esse é um grande problema, porque quando construímos a nossa identidade sobre aquilo que fazemos ou possuímos, passamos a acreditar que o nosso valor depende unicamente dos nossos resultados. Se tudo vai bem, gratidão. É muito gratificante. Passamos a sentir que temos valor, mas quando enfrentamos um fracasso, uma doença, uma perca, uma rejeição, começamos a acreditar que perdemos a nossa identidade. É por isso que tantas pessoas vivem ansiosas, com medo, angustiadas. Outras vivem o tempo todo buscando provar o seu valor e buscando a aprovação das outras pessoas.
e muitas carregam um vazio interior que nada parece preencher. Esse vazio existe porque a nossa identidade foi construída apenas sobre aquilo que vivemos, através das nossas experiências vividas. Infelizmente, assim foi construído a nossa identidade. Por isso a importância de entender que eu não sou aquilo que acredito ser. Essa identidade pode ser revista, criticada, recriada. É aqui que eu entendo o que Jesus falou a Nicodemos. É preciso nascer de novo. E nascer é preciso morrer para que possamos construir uma nova identidade, agora iluminada pelo eu espiritual, não apenas pelas nossas dimensões humanas. E é justamente aí que entra o eu espiritual. O eu espiritual é a nossa verdadeira identidade. Descobrir o eu espiritual significa reencontrar aquilo que existe de mais profundo e de mais verdadeiro dentro de nós. Aquela parte que foi escondida junto com as nossas dores, a nossa luz, a nossa centelha divina, a nossa essência, aquilo que somos sem os aspectos humanos, a nossa energia vital, a nossa vida, a manifestação do amor do Pai. Antes de sermos profissionais, antes de sermos pai ou mãe, antes de sermos filhos, antes de qualquer papel que exercemos na sociedade, nós somos filhos de Deus. Somos seres criados por Ele no amor e para o amor. Essa verdade muda tudo, muda completamente a nossa maneira de se entender e de viver. Porque quando entendemos isso, os nossos erros deixam de definir quem somos. Nossas feridas deixam de determinar o nosso futuro. Os nossos fracassos deixam de ser apenas nossa identidade. Passamos a compreender que existe dentro de nós algo muito maior do que qualquer experiência vivida. O eu espiritual é justamente essa dimensão mais profunda do nosso ser. É a parte de nós que permanece ligada ao amor de Deus. É nela que nós encontramos a verdadeira origem. A origem do eu espiritual não é humana, não começa na concepção. Ali começa a nossa dimensão física e emocional. A origem da nossa dimensão espiritual é divina, nasce no amor de Deus. E quando passamos no início, quando começamos a pensar lá no início da nossa vida, normalmente lembramos da nossa concepção. Foi ali que tudo começou, a nossa vida terrena, biológica, física. O nosso corpo começou a ser formado, a nossa mente iniciou o seu desenvolvimento, a formar os mecanismos internos. E pouco a pouco fomos registrando de experiências que moldariam a nossa vida para sempre, que criaria a nossa personalidade. Tudo isso é verdadeiro, mas a fé cristã nos convida a olhar ainda mais profundo, aí além, para que possamos entender que a nossa existência não começou ali, começou muito antes. Ela nasce no coração de Deus. Antes mesmo de existirmos biologicamente, já éramos desejados por Deus. Somos pensados, somos amados, chamados à existência. Não somos fruto do acaso, somos fruto do amor. E essa verdade muda completamente a nossa vida e até mesmo a nossa autoestima. Porque se somos criados no amor, então o nosso valor não depende da opinião das pessoas, não depende das curtidas que recebemos, não depende do nosso sucesso profissional, nem dos elogios e muito menos das críticas. A nossa dignidade está fundamentada naquilo que Deus diz sobre nós. E o que Deus diz? Que nós somos seus filhos amados. Essa verdade permanece mesmo quando tudo parece dar errado.
Quando entendermos isso, começamos a despertar para uma tomada de consciência de que até podemos ter construído a nossa vida em cima de todas essas memórias lá da infância, essas memórias traumáticas, das nossas feridas, da nossa criança interior. Mas eu passo então a entender que elas podem ter me construído, mas elas não vão definir quem eu sou e nem conduzir a minha vida. Então eu passo a tomar consciência de que eu posso construir uma nova identidade. Eu posso ressignificar, contar uma nova história da minha história. E sabemos que ao longo da vida todos nós acumulamos experiência. Algumas fortalecem a nossa autoestima e a outras deixam marcas profundas, como rejeição, humilhação, fome, abandono, abusos sexuais, percas. Todas essas experiências, elas influenciam, elas ficam alojadas na nossa mente, elas criam crenças. E muitas vezes começamos a repetir frases como: eu não sou bom o suficiente, eu nunca vou conseguir, eu não mereço ser amado, Deus não me ama, Deus não me ouve. Essas crenças passam a dirigir de forma silenciosa a nossa vida. Mas aqui existe uma verdade muito importante. Essa experiência pertence à nossa história, pertence à nossa mente. Ela não pertence à essência do nosso ser, à nossa alma, ao nosso espírito. Quero utilizar uma metáfora. Imagine um dia completamente nublado. As nuvens escondem o sol, mas elas não conseguem apagar o sol. Não é verdade? O sol continua brilhando acima das nuvens. Da mesma forma acontece conosco. As nossas feridas, os nossos traumas, podem ter ajudado a esconder a nossa verdadeira essência, a nossa identidade divina, mas jamais consegue destruí-la. O eu espiritual permanece intacto, esperando apenas a ser reencontrado. E essa verdade é profundamente libertadora, porque significa que somos maiores do que os nossos erros, somos maiores do que nossas feridas, e que podemos cuidar da nossa mente, buscando ajuda. Podemos curar os nossos traumas, curar a nossa criança interior, ressignificar as nossas crenças, mudar os nossos paradigmas. Tudo isso acontece com muito mais profundidade quando lembramos que nossa essência continua sendo amor, que nós somos amados por Deus. Por isso é importante entender que se curar é libertar esse poder. Dentro do método da cura da criança interior, esse é o segundo pilar dos três. O primeiro, trabalhamos inteligência emocional. O segundo é despertar o herói que existe dentro de nós. Quando curamos, também libertamos o nosso poder, a nossa força, a nossa essência, a nossa centelha divina. Quando curamos, começamos a entender o sentido da vida, porque começamos a entender que temos uma realidade terrena, um corpo, uma mente, mas temos uma dimensão maior, a divina. A vida que emana do coração amoroso de Deus. Então passamos a entender que a vida é o maior dom que recebemos do Criador. E quando conseguimos fazer isso, libertamos o eu espiritual. Então ele nos revela o nosso propósito de vida, que resume em duas expressões de Cristo, que eu gosto muito de usar. Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Quando começamos a viver conectado com o nosso eu espiritual, tudo muda. A nossa maneira de enxergar a vida, a nossa forma de enfrentar os problemas muda, até mesmo os nossos relacionamentos mudam. Percebemos que viver não significa apenas acumular dinheiro, bens materiais, tudo isso é importante, é claro. Nem conquistar apenas reconhecimento, também é importante. Nem evitar dificuldade, até mesmo porque isso é impossível. Mas descobrimos que somos criados para o amor, para servir e para ser amado, para crescer e evoluir, para contribuir com a vida das outras pessoas. O propósito deixa de estar apenas nas conquistas terrenas e nasce daquilo que somos. Isso também muda a nossa forma de enfrentar o próprio sofrimento.
Os problemas vão continuar existindo, mas deixa de controlar assim a nossa vida e a nossa identidade. O medo continua aparecendo, mas já não somos dirigidos por ele, e ele não dirige mais a nossa escolha, porque sabemos quem somos. Essa segurança produz paz, porque tudo está nas mãos de Deus, mas tudo da nossa identidade é afirmada em Deus. E quando conseguimos fazer isso, passamos a entender com profundidade o quanto Deus nos ama e o quanto o seu amor é verdadeiro, o quanto o seu amor torna o nosso modo de viver mais bonito. E quanto mais nos aproximarmos do seu amor, mais vamos entendendo o espiritual, mais nos tornamos capazes de amar, perdoar e compreender e também de servir. Porque o amor, ele deixa apenas de ser um sentimento e passa a ser uma orientação da nossa vida. Aí isso vai iluminando o nosso relacionamento, a nossa maneira de olhar para o mundo. Essa talvez seja uma das maiores características da maturidade espiritual. Permitir que o amor de Deus transforme a nossa maneira de viver, não apenas dentro da igreja, mas dentro da família, do trabalho, na amizade, nas pequenas escolhas do nosso dia a dia. Porque o eu espiritual, ele sempre vai nos conduzir ao amor. Ele sempre vai nos conduzir a saber a vontade de Deus. Por isso eu quero ir terminando esta reflexão, quero deixar aqui novamente uma pergunta para a sua reflexão e também para a sua oração. Quando você pensa em si mesmo, quem você acredita ser? Você se define pelos seus erros do passado, pelos seus pecados, pelas suas feridas, pelos seus medos, ou consegue enxergar que existe dentro de você uma identidade muito mais profunda, uma identidade criada no amor de Deus para Deus? Talvez hoje seja o momento de recordar que você vale muito mais do que imagina, vale muito mais do que os pássaros do céu, vale muito mais do que os pardais. A sua história é importante, suas experiências mascaram a sua vida, mas elas não definem quem você é. Sua verdadeira identidade nasce no amor de Deus. E quanto mais você permitir que o seu eu espiritual ilumine sua mente, mais encontrará paz, propósito e liberdade para viver. Gostou deste vídeo? Então eu peço, venha fazer parte desta corrente do bem. Venha se tornar sal da terra e luz do mundo. Eu peço a você, curta, comente e compartilhe. E venha fazer parte. Seja sal, seja luz. Quantas pessoas que precisam ser iluminadas, quantas pessoas que precisam resgatar o verdadeiro sentido da sua essência, do amor de Deus. Por isso, faça esse gesto de curtir, comentar e compartilhar. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva para que você possa estar acompanhando todos os próximos vídeos. Se você não me segue lá no Instagram, me siga para que você possa estar por dentro de tudo aquilo que eu estou postando e construindo. Um grande abraço, até amanhã para um próximo vídeo.